Você já parou para pensar se a sua solidão é culpa do mundo, ou se é você que passa a vida inteira provando uma maldição que alguém colocou na sua cabeça? Imagina descobrir que a pior não foi o que fizeram com você, mas o que você mesmo decidiu repetir, dia após dia. Se essa ideia te incomoda um pouco, fica aqui comigo, porque a história de hoje é justamente sobre isso. É a história de um homem que ficou famoso ensinando os outros a vencer a solidão, enquanto se afundava na própria. O nome dele é Lucas Araújo, e por um tempo ele foi conhecido como o guru da solidão. Milhões de seguidores, faz motivacionais por toda parte, cortes virais, convites para palestras, tudo aquilo que faz o ego brilhar. Só que agora, quando a gente entra na história, nada disso parece ter valor. Ele está num quarto de hotel caro, com lençol branco, luz indireta, ar-condicionado gelado e um silêncio pesado que não combina com a vida de celebridade. Na tela do celular, notificações sobem sem parar, como se o mundo estivesse gritando em tempo real. São mensagens de ódio, ameaças de processo, guiadas com a cara dele e uns poucos pedidos desses de resposta que ele não tem coragem de ler até o fim. Lá fora, os portais de fofoca e os canais de opinião repetem o mesmo tema do dia, a queda do homem que dizia entender a dor de estar sozinho. Tudo começou com um áudio vazado, porque claro, nessas histórias sempre tem um áudio vazado. Nesse áudio, a voz de Lucas aparece feia, cansada, quase entediada, falando sobre os próprios seguidores. Ele ri e diz que eles são um exército de solitários carentes, prontos para comprar qualquer esperança bem embalada. As frases caem na internet como gasolina em brasa, e o resto você já imagina. Está chamando ele de falso profeta, de manipulador, de explorador da dor alheia, e todo tipo de rótulo que a gente adora colar quando sente cheiro de hipocrisia. O que quase ninguém vê é o homem sentado na beira da cama, com a mão, tentando lembrar de alguém para ligar e não encontrando ninguém confiável na lista. Ele tem contatos, tem parcerias, tem números, mas não tem quem possa ouvir o desespero dele sem fazer conta de engajamento ao mesmo tempo. É nessa hora que a velha frase que ele ouve desde criança começa a ecoar de novo na cabeça, a maldição da família. A frase é simples e cruel: os homens dessa família nascem para morrer sozinhos. Os homens dessa família nascem com peso, podem ter tudo, mas morrem sozinhos, é a nossa maldição. Essa frase saiu da boca da avó de Lucas, numa cozinha de casa antiga, com cheiro de café passado e panelas amassadas. Ele era só uma criança quando ouviu isso pela primeira vez, mas criança grava esse tipo de coisa como se fosse lei. Depois dessa cena, toda vez que alguma coisa dava errado com algum homem da família, alguém repetia o mesmo refrão. Ele escolheu o próprio destino. A maldição sempre cobra o que é devido. Em vez de discutir se isso fazia sentido, a família começou a tratar a frase como previsão do tempo, algo que simplesmente está ali. Lucas foi crescendo nesse clima, como quem cresce num país com uma lei estranha que ninguém contesta. No começo ele só ficava com medo, achava que em algum momento uma força invisível ia puxar todo mundo para longe dele. Depois ele começou a fazer pequenos testes com as pessoas à volta. Na escola, quando um colega parecia gostar de ficar perto, ele de propósito se afastava ou tratava com frieza, só para ver o que acontecia. Quando o colega se afastava também, ele pensava que a maldição tinha falado mais alto. Ele fazia isso de novo, e cada vez que alguém se cansava dele, a ideia da profecia ficava mais forte na cabeça. Por dentro, ele nem percebia que era ele mesmo que estava empurrando as pessoas para longe, só para provar que o destino era real. É curioso como a gente faz isso na vida. Quando tem medo da rejeição, às vezes é a gente mesmo que rejeita primeiro só para não perder o controle. Na adolescência, a maldição mudou de forma, deixou de ser só medo e virou estilo de vida. Lucas descobriu que tinha um talento real, ele sabia ler as pessoas. Percebia quem se sentia excluído, quem queria ser notado, quem queria parecer forte.
Ele começou a usar esse talento para outra coisa, para ser o centro das atenções. Mas sala de aula, ele virava o cara engraçado, o que sempre tinha uma piada na ponta da língua. As pessoas riam, chamavam ele para tudo, e de longe parecia que ele nunca estava sozinho. Só que tinha um detalhe, ele não abria a porta para ninguém entrar de verdade. Ele sabia segurar todo mundo numa distância segura, nem perto o bastante para machucar, nem longe o bastante para sumir tudão. Quando alguém parecia se aproximar demais, ele usava a mesma técnica, piada ácida, humilhação leve, segredo exposto no meio do grupo. Calma, foi só uma brincadeira. Você sabe que eu gosto de você. O pessoal só riu porque a história era boa. O colega magoado se afastava, e por dentro Lucas sentia um alívio triste, como quem marca mais um ponto na cartela da maldição. Nos primeiros namoros não foi muito diferente. Ele se mostrava carismático, atento, intenso, e isso encantava. Só que com o tempo apareceu um ciúme, o controle e o medo de ser abandonado. Quando sentia que a pessoa estava mesmo apaixonada, ele começava a provocar brigas quase do nada. Ele testava limites, sumia, aparecia, brincava com a insegurança do outro. Eu não sou feito para isso, eu estrago tudo. É melhor terminar agora do que mais tarde. Essa fase virava escudo e arma ao mesmo tempo, ele se protegia e ainda fazia o outro se sentir culpado por querer ficar. A verdade é que a maldição já não era só uma ideia da avó, era um personagem inteiro que ele tinha colocado dentro de si. Chegou a fase adulta e, junto com ela, a era das redes sociais, a terra prometida de quem sabe encantar com palavras. Lucas viu uma chance e agarrou com força. Ele começou com um vídeo simples em um quarto apertado, falando direto para a câmera sobre solidão na cidade grande. Ele dizia que sabia como era chegar em casa exausto e não ter com quem dividir o dia. Dizia que conhecia o peso de dormir abraçando o celular, esperando uma mensagem que não vinha. Muita gente escutava e pensava que ele estava descrevendo a própria vida. Os comentários eram cheios de frases como "você disse exatamente o que eu sinto, parecia que você estava dentro da minha cabeça". Os primeiros vídeos cresceram devagar, depois começaram a explodir. Foram cortes, legendas coloridas, frases fortes que cabiam em uma linha e ficavam perfeitas em imagem enquadrada. Ele foi chamado para entrevistas, podcasts, palestras empresariais, e tudo isso alimentava a imagem de especialista em solidão. Por fora, parecia que Lucas tinha encontrado um sentido, ajudar pessoas a não se sentirem tão sozinhas. Por dentro, a história era outra, bem menos bonita, bem menos inspiradora. A cada depoimento de seguidor emocionado, ele sentia duas coisas ao mesmo tempo, uma ponta de empatia e um cálculo rápido. Ele via dor e via oportunidade, via sofrimento e via mercado, e com o tempo isso começou a ficar automático. Quando a gente toca na ferida certa, a pessoa não abandona a gente, ela vira cliente fiel. Essa frase foi dita num corredor de bastidor, um dia, para um parceiro de negócios. Você é bom nisso, você consegue fazer as pessoas se sentirem vistas. E quem se sente visto abre a carteira. Os dois riram, como se estivessem falando de uma técnica qualquer de marketing e não de vidas e histórias reais. A equipe cresceu, o canal virou empresa, e a figura do guru da solidão virou marca registrada. Ele lançava cursos com nomes bem pensados, como do vazio à conexão em 30 dias ou reprogramando a crença de que você nasceu para ficar sozinho. Nos bastidores, havia funis de venda, sequências de e-mail, gatilhos emocionais planejados com muito cuidado. Nada disso era ilegal, só era muito conveniente para alguém que tinha medo verdadeiro de estar só. É aqui que entra uma personagem importante, alguém que estragou o conforto da maldição, uma mulher chamada Clara. Ela entrou na vida dele como consultora, psicóloga convidada, alguém chamada para dar mais credibilidade aos conteúdos. Ela tinha um olhar calmo, mas não tinha medo de fazer pergunta difícil.
Desde o começo, ela viu o contraste entre o Lucas da câmera e o Lucas fora dela. Ela notou como ele se esvaziava assim que o botão de encerrar era apertado. Um dia, antes de uma live, ela ouviu sozinha no camarim, encarando o espelho com uma expressão de raiva e cansaço. Vamos lá, querido solitário preferido do país. Finge que você sabe do que está falando. Ele disse isso para o próprio reflexo, sem perceber que tinha testemunha. Clara ouviu aquilo e entendeu na hora que tinha uma ferida mais funda ali. E não era só pose. Você percebe que está falando de você como se fosse um personagem, como se não fosse de verdade. Ele deu de ombros, fez piada. Mudou de assunto porque era muito mais fácil brincar do que olhar para a própria contradição. Com o tempo, eles se aproximaram, não só como colegas, mas como pessoas. Eles discutiam roteiros, falavam da responsabilidade de tocar em temas sensíveis, e às vezes brigavam feio quando ela apontava algo que parecia manipulação. Você sabe que tem gente muito frágil do outro lado da tela. Não dá para usar a dor delas como ferramenta de retenção o tempo todo. Ele respondia com uma mistura de sinceridade e defesa. Se eu não falar desse jeito, ninguém fica até o fim do vídeo. E se ninguém fica, ninguém escuta nada que possa ajudar. Esse argumento dava uma sensação de missão, mas também dava uma desculpa elegante para exagerar um pouco mais a cada vídeo. O que começou como um desejo real de ajudar foi se misturando com vaidade, com necessidade de aplauso e com medo de cair no esquecimento. A maldição da família ganhou uma roupa nova. Em vez de só morrer sozinho, agora ele acreditava que precisava ser indispensável para muita gente para não sentir vazio. É irônico, porque quanto mais ele tentava ser indispensável para o público, mais descartáveis ficavam as relações reais ao redor. Clara tentou construir proximidade, mas esbarrava sempre na mesma barreira. Ele atestava com ciúmes velados, sumiços, silêncios estratégicos, exatamente como fazia com todo mundo. Você reclama que ninguém fica, mas é sempre você que puxa o gatilho e manda todo mundo embora. Numa dessas discussões, já com muitos ressentimentos acumulados, a maldição apareceu no meio da frase, como justificativa final. Eu sou assim por causa da minha família. Existe uma maldição. Eu nasci para estragar tudo o que encosto. Clara respirou fundo, olhou para ele com um misto de pena e irritação, e respondeu algo que furou a fantasia. Isso não é maldição, é uma desculpa bem produzida. Você repete essa história porque ela te protege da responsabilidade de tentar ser diferente. Essas palavras doeram mais do que qualquer comentário de ET. Ele não mostrou na hora, mas guardou, como quem guarda uma farpa debaixo da pele. Com o tempo, a relação deles se rompeu, não com explosão dramática, mas com um afastamento lento e definitivo. Clara saiu da equipe e da vida dele, deixando um silêncio incômodo no lugar das conversas. E foi justamente depois dessa saída que a fase mais sombria começou. Sem ninguém para fazer contraponto, os limites foram ficando mais elásticos. O áudio que mais tarde seria vazado nasceu numa dessas reuniões em clima de vitória, depois de um mês de vendas muito alto. Estavam numa sala confortável, com água quente e café especial, falando sobre números, funis e campanhas futuras. Se a gente apertar mais o medo de ficar sozinho, dá para dobrar esse resultado. A dor da solidão vende muito bem. Lucas, cansado e meio anestesiado, respondeu em tom meio irônico, meio honesto. Essas pessoas são perfeitas para isso. Um bando de solitários carentes, prontos para comprar qualquer coisa que prometa que eles não vão morrer abraçados ao próprio travesseiro. Alguém riu, alguém fez piada com o tema solitários carentes, e alguém gravou essa conversa. Naquele dia, aquilo pareceu só mais uma piada de bastidor, como tantas que a gente faz em lugares onde acha que nunca vai ter plateia. Só que a internet adora quando a máscara cai, e quando aquele áudio saiu do privado e entrou no público, nada mais era só piada. Cortaram as frases mais cruéis, colocaram por cima imagens de seguidores chorando em depoimentos antigos, e jogaram na arena. Foi um banquete.
Gente que se sentiu traída. Gente que já não gostava dele e só precisava de um motivo. Gente que nem sabia quem ele era, mas adorou participar da chuva de pedras. Reagiram com choque, com raiva, com sarcasmo, e em poucos dias a imagem do guru da solidão virou a imagem do explorador da solidão. Junto com o áudio vieram ex-funcionários contando de prazos impossíveis, mensagens frias, ambiente de trabalho tóxicos. Ex-parceiros falaram de contratos duros e pouca empatia quando algo dava errado. Uma ex-namorada contou de gazetim, dessas manobras emocionais que fazia a pessoa duvidar da própria percepção. Ele dizia que ninguém nunca ia aguentar ficar com ele, que tinha algo quebrado. E no final eu comecei a acreditar que o problema era eu. Cada novo relato parecia confirmar que havia algo podre por trás das fases bonitas, e o público sentia ao mesmo tempo nojo e fascínio. Enquanto isso, lá no quarto de hotel, Lucas tentava organizar tudo na cabeça. Ele lembrava da avó, da frase sobre a maldição, do pai que morreu isolado, das brigas de família que ele não entendeu por completo. E pela primeira vez, a ideia da maldição me trouxe um alívio torto. Se estava tudo escrito desde antes, então o que estava acontecendo agora não era exatamente culpa dele. Era só o destino cobrando o que devia, como sempre fizeram questão de repetir na infância. Esse é o truque mais perigoso da cabeça, fazer o fracasso parecer um roteiro sagrado, porque isso tira a obrigação chata de mudar. Ele pensou em desaparecer, em sumir das redes, em abandonar os contratos e deixar que cada um fizesse sua própria versão da história. Pensou em histórias de gente que cai em desgraça e vira documentário depois, com narração dramática e teira-texte. Por alguns minutos, ele quase se convenceu de que seria mais fácil ser lembrado como tragédia do que continuar vivo e ter que encarar o próprio reflexo todo dia. Foi nesse ponto que uma imagem voltou à mente, o rosto de Cara, e a frase que ela tinha dito quando ele culpou a maldição pela 1000ª vez. Isso não é maldição, é uma desculpa. Você escolhe o papel do condenado porque é mais confortável do que tentar ser outra coisa. Ele sentiu raiva, vergonha, saudade e medo, tudo misturado. Pegou o celular, abriu a conversa com ela, que estava parada no tempo há meses. Ficou olhando o espaço em branco da caixa de mensagem, sem saber como começar. Dessa vez, não dava para mandar frase pronta, nem usar voz de uru arrependido. Depois de muitas tentativas apagadas, escreveu algo simples demais para o padrão dele. Eu estraguei tudo e usei essa história de maldição para não assumir nada. Se você topar me ouvir, eu quero aprender a viver sem isso. Se não topar, eu entendo. Ele leu a frase várias vezes, sem gostar, porque faltava elegância, faltava efeito, faltava aquela embalagem inspiradora que ele sabia que ia para o público. E foi exatamente por isso que ele apertou o botão de enviar, porque pela primeira vez a mensagem não era um produto. Os minutos seguintes pareceram um castigo, o tipo de espera que faz o estômago travar. Ele começou a imaginar respostas duras, ou nenhum retorno, que às vezes é ainda pior. Quando o aparelho vibrou, ele sentiu um susto físico, como se alguém tivesse batido na porta. Eu não sou salvação para ninguém, mas posso te ouvir como ser humano, se você estiver disposto a parar de usar a própria dor como palco. Essa resposta não trazia perdão, não trazia romance, não trazia mágica, mas trazia algo raro na vida dele, uma condição clara. Se ele quisesse ser ouvido, teria que soltar a mão do personagem e ficar só com a própria voz. Nos dias seguintes, eles conversaram sem pressa, com espaço para silêncio, com espaço para confusão. Ela o ouviu, perguntou, confrontou, e não deixou ele escorregar para o papel de vítima do destino. Você não é amaldiçoado, você é treinado. Treinou por anos o hábito de afastar as pessoas antes que elas pudessem te abandonar. Ele ficou em pedaços, porque era muito mais fácil achar que tinha um feitiço do que admitir que tinha um hábito. Foi nessa fase que ele decidiu fazer a live que marcaria uma virada. Não foi ideia de assessor, nem de consultor de imagem, foi um incômodo que cresceu dentro dele.
Ele estava cansado de se defender com vídeos editados e notas oficiais frias. Queria uma conversa sem roteiro, sem música triste, sem iluminação perfeita. Anunciou que faria uma transmissão longa, para falar de tudo, e pediu que quem quisesse ouvir entrasse com o coração aberto. Muita gente entrou com outra coisa aberta, o app de cortes para pegar cada frase e transformar em pequeno fragmento pronto para julgamento. O chat encheu rápido, metade esperando um pedido de desculpas convincente, metade esperando mais material para detonar. Quando a live começou, o rosto que apareceu não era o mesmo dos vídeos bem produzidos. Ele estava visivelmente cansado, com olheiras, sem o sorriso confiante que tinha virado marca. Demorou alguns segundos para falar, e só isso já deixou muita gente desconfortável. Ele começou dizendo algo simples. Eu construí um personagem para falar sobre solidão e acabei usando esse personagem para esconder a Minnie. Essa frase quebrou a expectativa de muita gente, porque não tinha frase de efeito, não tinha metáfora bonita, só uma constatação. Ele contou da avó, da casa simples, da fase sobre a maldição dos homens da família. Falou do pai, das brigas, da morte e isolamento, e de como ninguém explicava nada, só repetia que era destino. Falou da adolescência, dos testes cruéis, das amizades sabotadas, dos relacionamentos que ele mesmo destruía antes de virar íntimos demais. Depois contou de como tudo isso virou conteúdo, de como ele transformou o medo de ficar sozinho em fonte de autoridade. Eu usei a dor como cartão de visita. Quanto mais eu mostrava o buraco, mais as pessoas acreditavam que eu tinha a chave. Ele não tentou minimizar o áudio vazado. Quando eu chamei meus seguidores de solitários carentes, eu estava sendo cruel, eu estava cansado e cínico, mas isso não mudou o fato de que eu acreditava naquelas palavras naquele momento. O chat reagia com raiva, com apoio, com ironia, mas uma parte se calou, porque não esperava tanta exposição. Algumas pessoas diziam que era teatro, outras diziam que era a primeira vez que viam alguém admitir esse tipo de coisa ao vivo. Ele não pediu desculpa da forma tradicional, não prometeu ser melhor, não citou uma nova fase cheia de luz. Ele disse algo que doeu mais do que qualquer promessa. Eu não sei se eu mereço perdão, eu não sei se vou conseguir mudar tanto quanto vocês querem, mas eu sei que não dá mais para fingir que tudo é culpa de uma maldição. Essa honestidade toda fez muita gente fechar o vídeo, o que é mais confortável quando alguém pede perdão bonito, é perdoado e pronto. Fica tudo organizado. Só que a vida real não gosta muito de organização perfeita. Depois da live, ele perdeu contratos importantes, perdeu seguidores, perdeu convites. Mas não perdeu tudo, uma parte do público ficou. Não por achar que ele era inocente, mas por reconhecer algo familiar naquela confusão. Algumas pessoas se viram nele, no jeito de usar um rótulo para não encarar os próprios padrões. Eu sempre disse que meu problema era o signo, o mapa astral, a família, a cidade, qualquer coisa, menos eu. Outro escreveu. Eu também acredito numa maldição de que vou terminar sempre sozinha, mas agora fiquei pensando se não sou quem empurro todo mundo para longe. A história de Lucas não virou conto de redenção completa. Ele não virou santo, não virou exemplo perfeito de superação, não virou novo herói moral da internet. Continuou sendo um homem com muitos defeitos, muitos hábitos difíceis de quebrar e uma tendência forte a se sabotar. A diferença é que agora ele sabia que a maldição não era uma entidade externa, mas uma escolha repetida tantas vezes que parecia natureza. Com o tempo, o canal mudou de tom, os vídeos ficaram menos cheios de fórmulas, menos redondos, menos prontos. Ele passou a aparecer menos, falar menos, vender menos. Quando falava, não se colocava mais como guru, mas como alguém que estava aprendendo em público a não se esconder atrás de um roteiro. Algumas pessoas acharam chato e foram embora. Queriam um personagem brilhante de antes, não o homem confuso de agora.
Outras ficaram e começaram a perceber uma coisa. A parte mais incômoda dessa história não é o que Lucas fez com os outros, é o que cada um faz consigo mesmo. Porque se a gente for honesto, todo mundo tem a sua maldição particular. Tem quem diga que é azar no amor, quem diga que nasceu para ser pobre, quem diga que nunca vai ser respeitado porque veio de tal lugar ou tem tal sobrenome. Tem quem acredite que foi feito para cuidar de todo mundo e nunca ser cuidado, e trate isso como destino, não como escolha. Essas narrativas dão uma sensação estranha de conforto, porque tira o peso da responsabilidade. Se está tudo escrito, então não adianta tentar, e se não adianta tentar, você pode continuar repetindo o mesmo padrão sem se sentir tão culpado. A história de Lucas é desconfortável porque mostra a gente fazendo isso em alta definição. Ele pegou uma fase da infância, criou uma crença, depois criou um personagem, depois criou uma empresa e, quando viu, estava vivendo dentro de uma prisão construída com as próprias mãos. A solidão dele não era só falta de gente em volta, era falta de coragem de se deixar conhecer de verdade. Ele preferia ser amado por milhões na superfície do que correr o risco de ser amado de perto por poucos. Essa é a maldição mais comum que existe. A gente faz da intimidade e depois culpa o destino por estar sozinho. No fim, o que quebrou o feitiço não foi um grande milagre, nem uma reviravolta cinematográfica. Foi uma mensagem torta, com gramática imperfeita e sinceridade incômoda. Foi admitir para outra pessoa que a história de maldição tinha virado amuleto, e que sem essa muleta ele não sabia nem ficar em pé. A partir dali, cada pequena escolha diferente foi uma rachadura no muro que ele mesmo tinha levantado. Uma conversa sem pose, um pedido de desculpa sem maquiagem, uma relação mantida mesmo com medo. Pequenas coisas repetidas muitas vezes, que no fundo sempre foram o contrário de maldição, foram construção. Então, quando você ouve que os homens daquela família nascem para morrer sozinhos, talvez a parte importante não seja a palavra família, mas a palavra nasce. Mas ser com algo não significa ser obrigado a morrer com aquilo. Entre um ponto e outro tem uma coleção enorme de escolhas, conscientes ou não. E aí quem tá você, que ficou até aqui me ouvindo falar da vida de um influenciador que talvez você nem acompanhasse antes. A pergunta que fica não é se Lucas merece perdão completo ou cancelamento eterno. A pergunta é bem mais incômoda. Qual é a maldição que você carrega com orgulho, como se fosse tatuagem, mas que no fundo é só medo de mudar? Talvez você diga que nasceu para ser sempre o segundo plano, para cuidar dos outros, para ser rejeitado, para ser traído, para ser explorado, para ser esquecido. Talvez você repita frases que ouviu em casa, ou em relacionamentos antigos, e hoje trate isso como verdade absoluta. Mas se a história de Lucas serve para alguma coisa, é para mostrar que acreditar demais no próprio destino pode ser a forma mais elegante de fugir da própria responsabilidade. Não é que tudo esteja sob controle, claro que tem azar, injustiça, trauma, contexto e muita coisa que foge da sua mão. Mas sempre sobra um pedaço que é escolha. E esse pedaço, por menor que pareça, é o único lugar em que você consegue quebrar qualquer tipo de feitiço. Se você leva alguma coisa dessa conversa de hoje, eu espero que seja isso. Não trate a sua dor como um roteiro pronto. Trate como história em andamento. E agora, já que você ficou comigo até o fim dessa história cheia de espinhos e um pouco de ouro escondido, eu preciso te agradecer de verdade. Obrigado por ter escutado até aqui, por ter dado seu tempo e sua atenção para mergulhar nessa bagunça humana junto comigo. Se essa história te fez pensar em alguma coisa da sua própria vida, eu te convido a deixar um like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar. Se você curte esse tipo de conversa franca e cheia de camadas, se inscreve no canal, assim você não perde as próximas histórias. Me conta nos comentários o que mais te pegou hoje. Qual parte da história do Lucas encostou em alguma coisa sua? Eu leio tudo com muito carinho. Se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode usar o código que aparece no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma contribuição para o nosso trabalho.
Na descrição você também encontra links para outras séries do canal, com histórias bem diferentes desta, mas com o mesmo olhar para o lado mais complicado da alma humana. Eu vou ficando por aqui. Cuida de você. Olha com carinho para suas próprias maldições e a gente se encontra na próxima história.